Quando você ouve palavras como privacidade, introspecção, a linha 2, o eremita, né? A necessidade de se retirar para sua caverna, a palavra retirada, né? O retiro, dentre outras, vão ter algumas palavras, né? Nas linhas do desenho humano, nas linhas dos perfis, nas linhas das portas, os canais individuais, né? Que a pessoa ela precisa desse espaço, né? Com ela mesma, a autossuficiência do manifestador, né? Então vão ter algumas palavras, vão ter algumas forças vitais ali do corpo da pessoa que vão causar sim essa necessidade, tá, da pessoa estar mais com ela mesma, né, desse espaço. Mas isso não significa isolamento. E eu recebi muitas mensagens durante essas semanas que eu tenho trazido, né, esses vídeos aqui. Eu sempre faço algumas brincadeiras do perfil 24, né? Então por causa do meu desenho, né? Então a projetora, de eu ter essa necessidade de ficar na minha própria aura, essa linha 2, né? Essa eremita, mas que tem um lado que é o oportunista também. Esses dois canais individuais que eu tenho que são fortíssimos, canais criativos que trazem aí essa mecânica, né, de eu seguir aí o meu próprio pulso mutativo. Então tudo isso faz parte de quem eu sou. É quem eu sou. Que significa que lá no meu propósito, no meu desenho como projetora, né, é a forma como eu vou realizar meu propósito no mundo. Porque se eu não viver essas necessidades biológicas, né, essa genética do meu corpo, eu nunca vou conseguir ser o mesmo. O meu propósito ele não vai ser realizado de uma forma saudável. Agora, isso não significa que é porque eu tenho esse, né, esse 50% limita, essa individualidade toda, que eu vou me trancar numa casa, que eu vou viver sozinha, que eu vou fazer tudo sozinha e que eu preciso me isolar do mundo. Não é sobre isso. Todos nós vamos ter portas no nosso desenho, independentemente do tipo, se é um manifestador, se é um gerador, se é um projetor, se é um refletor. Todos nós vamos nos conectar uns aos outros. Ninguém tá aqui para realizar um propósito sozinho, porque por mais capacidade que a pessoa tenha, ela pode ter 9 centros definidos no desenho dela. É raro, vão ter pessoas que vão ter 9 centros. Mas ela não vai ter todas as forças vitais ali, né? Essa pessoa certamente vai ser tripartida, então bipartida, ela vai precisar de outras auras sim, para que ela consiga concretizar, né, viver o seu propósito. E por que é importante, tá? Você ter mais uma vez uma análise, não sair tirando conclusões precipitadas quando você lê. Então, muitas pessoas têm acesso ao Maya Mechanics, tá? O Maya Mechanics é o software que um dos softwares, né, originais do Hauru Hu, que hoje é a família dele, que os filhos dele que tomam conta, que atualizam. Então, é um software muito seguro. E o Maya Mechanics é o software que você pode acompanhar os teus trânsitos, você paga uma assinatura lá por mês que você vai acompanhando. Você pode fazer os desenhos de conectividade, se sendo analista ou não. Entretanto, lá no Maya Mechanics vai ter a descrição das linhas do I Ching. E nessa descrição, primeira coisa, tá? A tradução tá em português de Portugal, não tá com o português do Brasil. E por mais que a gente entenda, a interpretação de algumas palavras estão diferentes. Eu vou dar um exemplo, tá? De uma porta, a porta 29. A porta 29, linha 3, em detrimento, tá? Essa porta tá escrito lá, a incapacidade de entrar em compromissos ou permanecer em compromissos, agora não me lembro exatamente, mas é a incapacidade, tá escrito lá, tá? Da pessoa, né, estar em compromissos.
Entretanto, a tradução correta é inabilidade. Então, significa que essa pessoa ela não vai ter a habilidade da porta 29, né, que é dizer sim. E essa linha específica, né, essa pessoa ela não vai ter essa habilidade. Vai ser ali um dilema para ela, né, entrar em compromissos, né, dizer sim. O dizer sim, a experiência e o compromisso não é necessariamente um compromisso afetivo com uma outra pessoa, porque é a experiência, né? A experiência abstrata ali, né? De estar na vida, se comprometendo com a vida, com algo dentro da vida em si. Então, eu tô pegando esse exemplo, tá? Pra ver o quanto que se uma pessoa ela lê uma frase dessa isolada e você sair interpretando com a tua própria cabeça, então eu não, né, vou me comprometer e tal. E se a pessoa tem um ego definido com outros canais lá, enfim, então essa pessoa vai ter, né, ao mesmo tempo acesso, né, à mecânica do centro, por mais que naquela porta específica ali ela vai estar vivendo uma outra mecânica, uma outra dinâmica. Então faz parte de quem ela é. Então tudo isso junto pode enlouquecer uma pessoa se ela não tem alguém orientando como que o desenho ele funciona tudo junto, igual um carro. Quando a gente vai dirigir, tá? Quando a gente começa a dirigir, eu achei que eu nunca ia conseguir dirigir na minha vida. Pra mim, era muito difícil, porque eu tenho uma questão com coordenação motora, que depois do yoga me ajudou muito. Então, o yoga me ajuda muito com coordenação motora. Então, eu achei assim que eu nunca ia conseguir aprender a dirigir, porque era muito difícil pra mim fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá? Então, prestar atenção, retrovisor. Na época, eu aprendi a dirigir, né, carro manual. Então, para mim, era uma coisa praticamente impossível. Mas, com paciência, com um bom instrutor, eu peguei um instrutor, assim, na época que foi uma bênção para mim. Ele tinha uma paciência. Então, com um bom instrutor, aos poucos eu fui conseguindo fazer todo o meu processo, né, cognitivo ali de manusear, né, todos esses mecanismos juntos. Acelerador, né, volante, freio. São muitas coisas que tem que funcionar junto, né, pra gente não colapsar, né, não bater ali, não sofrer um acidente. É a mesma coisa com o nosso desenho. Então, não caiam nessa de tentar entender qualquer coisa dentro do seu desenho sozinho, porque é perigoso, tá? Você pode realmente se acidentar por aí. E em vez de te colocar no teu caminho, te desviar do teu caminho. Eu não tô falando isso daqui para vender mais análise, para te assustar, não, tá? Eu tô falando de um lugar de muita responsabilidade e seriedade, porque no meu próprio desenho eu caí nessa do isolamento. Mas isso não acontece só com o desenho humano, acontece com todo autoconhecimento, espiritualidade, com todo o universo que a gente adentra, que é diferente, que nos diferencie das massas, né? Que nos tire lá da manada, porque até a gente ter acesso a qualquer tipo de autoconhecimento na vida, a gente vive como um boi na manada, né? Indo pro matadeiro, porque é assim que é o sistema. Então, é natural que quando a gente encontre algo, comece a despertar a nossa consciência, a gente precisa se afastar. Então, de uma certa forma, esse afastamento, ele é natural. Ficar na própria aura. Agora, existem mil e uma maneiras de você fazer isso, viver o seu tipo, projetor, ficar na sua própria aura, né? Um manifestador, sua autossuficiência, ou até mesmo um gerador com muitos canais individuais, sem se isolar do mundo. Por isso que é uma educação de si mesmo, porque você tem que estar se educando diariamente a ir, né, manejando todas essas funções mecânicas, né, do teu corpo, que o nosso corpo ele é um veículo, para você poder operar corretamente sem ficar estacionado. Porque estacionar o carro, gente, aguardar não é estacionar o carro. Existe muita magia, existe a vida acontecendo enquanto a gente aguarda. É a ilusão, né, de que nós estamos parados, porque mesmo quando a gente está parado, dormindo, tem muita coisa acontecendo.
nosso desenho é uma dualidade. Tudo é uma dualidade, né? Eu dou o meu exemplo, eu como projetora, tá? Então, eu sou uma projetora de um perfil 2/4, né? Com dois canais individuais. Então, essa minha individualidade, ela é necessária para que eu possa viver, usar as forças vitais dos meus canais criativos quando eu sou convidada, né? Então, eu usar a minha criatividade para trazer uma contribuição, né? Para a tribo, né? Que eu vou vender lá para a tribo depois. É o que eu tô fazendo aqui. Então, por exemplo, se eu não tivesse conhecimento do meu ser, né, das minhas definições, eu não estaria aqui sozinha. Então, eu preciso fazer isso sozinha aqui nessa sala. Entretanto, existem outros mecanismos do meu desenho. Então, por exemplo, eu tenho muito mais linha 3 no meu desenho ativada do que linha 2. Então, ao mesmo tempo que eu tenho toda essa eremitagem, toda essa individualidade, eu tenho esse lado que está lá fora, na minha rede, errando e acertando, lidando com erro e acerto das outras portas o tempo inteiro. Entende? Então, ao mesmo tempo que eu, né, sou essa pessoa individual, que vai fazer tudo sempre do meu jeito, né, com a minha própria forma ali, eu também, né, sou da cruz do contágio. Então, se eu não estiver lá, né, na minha rede, se eu não saio também dessa caverna, quem que eu vou contagiar? Então, como é que eu vou viver o meu propósito? Vou contagiar quem? Eu mesma, né? Então, ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, né, eu tenho a linha 3 dos meus nodos, inclusive. Tem um canal tribal também, né? Então, tudo isso é um composto. E principalmente sou bipartida. Então, procuro por essas portas-pontes, né? Inconscientemente me sinto inteira quando eu tô ligada aos outros. Minhas definições, inclusive, funcionam de uma forma consistente para mim quando eu trabalho em parceria. Então seria um erro eu me isolar, seria assim uma ignorância eu me isolar em um afastamento ainda maior de viver o meu propósito, se eu vou, né, levar em consideração só as palavras-chave, né, as necessidades de individualidade, né, de eremitagem, que sim, está ali, tá ali. Vão ter pessoas que isso vai ser mais forte, outras menos, isso é cada desenho. O meu desenho, eu vejo que é muito 50 e 50, porque hoje na minha vida eu consigo ver sem eu ter que pensar, tá? Eu vejo que o meu corpo, ele faz esse movimento sozinho, de quando eu tenho que me retirar, né, para minha eremitagem, que eu tenho que realmente entrar na minha caverna, e quando sair da caverna. E o quanto é maravilhoso os dois. E eu não me identificar com nenhum dos dois. Então eu hoje não me identifico com uma pessoa extremamente social, que precisa toda hora, né, se socializar, mas também não me identifico com aquela pessoa introvertida que eu achava que eu era. Extremamente introvertida, né? Existe sim. Só que então eu sou os dois, eu não preciso escolher ser um ou outro. Ah, eu sou introvertida ou sou extrovertida? Não sei, depende do dia, depende do trânsito, depende do convite, depende, né, das pessoas que estão fazendo esse convite. Tudo depende, a gente não é algo fixo, entende? Então, cuidado. Cuidado com as interpretações, cuidado com o que vocês leem, porque vocês não têm ideia do que é, através dos anos, a gente ir, mesmo enquanto analista, tá? A gente ir acessando camadas do nosso desenho e ao longo dos anos você vai aprendendo a dirigir melhor o teu veículo, tá? Então sempre lembrem dessa analogia do carro, porque o nosso corpo é um carro, né? O veículo que está transportando, né, a nossa consciência para algum lugar. E à medida em que os anos vão passando e você vai sendo orientado corretamente, com responsabilidade por um analista que não só tenha estudado, mas vivido todas as etapas do processo,